Olá, amigo do canal Nas Pegadas da História. Nós estamos hoje num lugar aqui muito especial que está aqui ao fundo. Nós estamos na cidade de Campo Maior, no Piauí. E eu quero trazer algo aqui muito peculiar, algo inédito para você no dia de hoje, que é sobre a Batalha do Genipapo. Faz parte da história do Brasil, apesar de ser pouco divulgada, tá bom? Venha comigo. Mais uma vez eu lhe peço, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê um joinha aí e compartilhe esse vídeo, tá bom? Vamos ver um pouco sobre essa batalha, que você vai ficar impressionado com os relatos. Bem, a gente está entrando aqui no monumento. Aqui algumas... Leonardo de Nossa Senhora das Dores Castelo Branco nasceu em 1789 na Fazenda Taboca, município de Pelantina, e faleceu em 1873 no sítio Barro Vermelho. Organizou juntamente com o capitão José Francisco Miranda Osório a resistência popular à coroa portuguesa. Libertou Piracuruca e Campo Maior. Prepararam o povo para a resistência ao exército português. Manteve a unidade territorial nacional com a batalha de 13 de março de 1823. Aqui é o monumento da batalha de Genipapo. Vamos dar aqui uma entrada aqui para... Vamos logo ver aqui essas placas aqui. Olha aí. Aqui tem falando, o ocorrido na Batalha de Genipapo, que foi em 13 de março. Aqui falando aqui, ó, em um poema, de Clodoaldo Freitas. Aqui, homenagem a um dos nossos heróis, homenagem da Câmara Municipal de Campo Maior, o Tenente Simplício José da Silva, Homenagem a um dos nossos revolucionários. Okay. Aqui vai narrar um pouco dessa história. Vamos ver aqui. O mato à margem do estreito de Genipapo se compõe de vegetação baixa. O caminho dos patriotas se bifurcava. O comandante João da Costa Alequim e seus comandados tomaram a direita e pela esquerda seguiram o comandante Luiz Rodrigues Chaves e seus soldados. Bem, aí vai narrar toda a batalha do Genipapo, que ocorreu em 13 de março de 1823, às margens do riacho Genipapo. Por isso que é a Batalha de Genipapo, Foi uma das batalhas mais sangrentas feitas pela independência do Brasil. Ocorreu uma luta travada entre alguns do Piauí, do Ceará, do Maranhão, contra o exército da coroa, das tropas portuguesas, que estava sendo comandada pelo comandante Fidier. Vamos dar aqui uma entrada aqui nesse memorial. Tem algumas coisas aqui também. Olha, aqui ainda tem, ó, contando toda a história, da batalha do Genipapo. Bom dia, meu amigo. A gente pode dar uma filmadazinha aí? Pode, fica à vontade. Como é o nome do senhor? Eu Miranda de Souza. Opa. Prazer, viu? Prazer. E esses livros? É contando a história? Toda a história. Quanto é o livro, hein? 30 reais. 30, Tá certo, eu vou já pegar um aí. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui tem alguns espécie de um museu, olha, uma vitrola antiga.
né? Eita, essas aqui são antigas mesmo, né, professor? É bem antigo. Aqui a religiosidade também, algumas imagens antigas. Aqui algumas coisas de animais. E aqui, olha, isso aqui é uma interessante, eu não sei identificar o que é isso aqui não. Aqui é coisas rústicas que eram antigamente, olha, pensa, tudo de madeira. Aqui os pilão. Isso aqui é bem antigo, viu? Tempo da escravidão. E essas telhas aqui, eu acho que é do tempo dos escravos, viu? Bem antiga também. Os potes. Né? Eita, rapaz, essa tina aqui também de madeira, bem antiga. Eita, essa bicicletazinha aqui eu vou dizer, viu? Essa aqui eu acho que é de 1960. 60, né? Eita, rapaz, garupa aqui cheio de... Aqui vários moinhos, também antigos, ferro de engomar, a brasa ainda. Aqui algumas roupas de vaqueiros. Agora interessante é esses baús aqui de couro. Isso aqui era seguro, viu? Era para transportar para longas viagens, né? As celas. E aqui é o que? Homenagem Fortes de Queiroz, filho de Eliocídio Fortes Castelo Branco. Isabel Rosa Queiroz nasceu em 8 de 6 de 12 em Batalha, Piauí, às margens do rio Logar. Tá certo. Deixou um chapéu de lembrança. Era um vaqueiro, né? Era um vaqueiro apaixonado nessa história. Ah, é, né? Era. Tá. Ele andava pelo menos uma vez por mês aqui. Ele gostava da... Mas era um novo apaixonado. Aí ele morreu pela homenagem para ele. Tá certo. Esse espaço aqui, aí fizeram essa homenagem deixar aqui. Tá certo. E esses canhões aqui, será que foi parte... Da época, viu? É da época também, né? Da batalha? Eita, rapaz. E essas armas aqui também, né? Ixi, rapaz. Olha aí. Antigo mesmo, viu? Aqui, e aqui tem um quadro, né? Demonstrando mais ou menos como foi a batalha, né? Olha aí, a batalha de Genipapo. O objetivo das tropas portuguesas era manter o norte ainda, que já estava independente, ainda preso, né? À colônia portuguesa. Interessante que essa data foi acrescida à bandeira do Piauí, porque como uma homenagem. E aqui tem uma... tá aqui o Major Fidier, que foi o comandante das tropas portuguesas, não era? Foi. E aqui alguns políticos, né, recentes da nossa história, Lula, a Dilma e o governador do Piauí, o Wellington Dias. E esse aqui, Júlio Pereira da Silva e Maria Francisca. É um relator, que nasceu em 1873 e o pai dele foi sobrevivente da Batalha de Pato. Tá certo. É uma das fontes de pesquisa que eu fiz durante muitos anos. Foi o senhor que organizou aqui? Não. Foi não, né? Mas o senhor... Eu pesquisei a história que foi organizada pelo filho dele durante muitos anos. Como é o nome do senhor? Antônio Miranda de Souza. O senhor pesquisou a história, mas o livro é do senhor? É. Né? Tá certo. Eu li baseado nessas pesquisas que eu fiz durante 25 anos. E estão agora querendo divulgar essa história, que nos livros de história não é muito conhecido, né? Pois é, o governo vem lutando para que isso aconteça. A luta é o feriado nacional, quando esse feriado realmente for documentado, for
for votado e for para o diário oficial, e o feriado se torna feriado obrigatório no dia 3 de março, aí a história vai estar esclarecida, aí vai para a história. Esse é o do governo. É porque isso aqui ajudou muito essa batalha para que o Brasil se tornasse independente, né? E muitas pessoas não têm esse conhecimento, Sabe, né? não, a batalha de Papo da independência do Brasil. A independência do Brasil só foi terminada, o processo de independência, quando aconteceu essa guerra e o reconhecimento do rei de Portugal, que era para vocês. Então São Seixas reconheceu a derrota e quando esse documento chegou do reconhecimento foi que realmente Dom Pedro foi terminado de fazer. Porque Dom Pedro tinha dado aquele grito no dia 7 de setembro de 1822, mas quando João VI do Sul não aceitou. E o interessante é que foi uma luta das pessoas sem muita condição, né, com armas, sem nenhuma condição. sem facão, essas coisas normais, né? Só isso mesmo. E a coroa portuguesa armada. A coroa portuguesa estava bem preparada, já é acostumado com isso. O senhor sabe dizer mais ou menos quanto tempo durou essa batalha? Demorou 5 horas. 5 horas. 5 horas suficiente para ele matar quase 500 no dia e ficou mais 3 mil feridos e foram morrendo durante 2 anos. Durante 2 anos, que morreu menos 4 pessoas. Então, a batalha em Papo, baseada em relatos que eu ouvi durante muitos anos, eu tenho a plena convicção, não posso provar isso, mas tenho a plena convicção que foi mais de 3 mil mortos da batalha de Papo, porque 2 anos são 730 dias. Isso. Vezes 4 pessoas dia outro, dá 2.920, com 400 tantos que morreram no dia, dá mais de 3 mil pessoas. Portanto, eu não posso provar isso. Minha história é baseada em relatos. Mas por onde andei, foi o que eu ouvi de todas as pessoas que conheciam aí. Meu relato foi gente que teve diretamente para fazer o controle da batalha de Papo. Ele tinha aí, ele não viu a batalha, mas o pai dele viu, foi sobrevivente. Porque ele tinha um que contava aí e tinha que levar em consideração. E foi um sobrevivente que contou para ele, que era o pai dele. Passou a história de geração para geração, né? Exatamente. Então, a Batalha de Papo realmente foi uma história e tanto que realmente consolidou a independência do Brasil. Pois é, aqui no Campo Maior, no Piauí, né? E poucas pessoas têm esse conhecimento dessa batalha pela independência do Brasil. Porque Dom Pedro foi malvado, foi criminoso. Foi, né? Dom Pedro foi o único responsável que teve toda essa história, nós já vemos com nossa história mentirosa desde o começo. Dom Pedro fez toda a tramóia, ele quando foi terminar o processo de independência, que ainda caiu na mão dele. Entre para cá, senhora. Vem cá, filho. Então, quando ele fez a primeira Constituição do Brasil, que foi para consolidar a independência do Brasil, é por aqui, olha. Aqui, ele elaborou a Constituição maior dele, assinou essa Constituição em março de 1824, com data retroativa, finalizando de uma vez por todas a independência do Brasil, baseado nesse documento que veio de Dom João VI, lá de Portugal, dando reconhecimento da derrota que os portugueses tiveram. Então, ele fez com que as autoridades ficassem omissas, não deixassem ninguém divulgar a história, não deixassem ninguém pesquisar e nem investigar, porque ele tinha medo sempre de moralizado, porque ele mentiu ao fechar a Constituição, dizendo que o que valeu foi o grito do Ipiranga. O grito ele deu do Ipiranga, lá em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do Ipiranga. Então, quando a gente chegou em Portugal, que Dom João VI soube que ele tinha dado o grito, Dom João VI não aceitou, ou de maneira alguma, nomeou João Zé da Cruz, que é para mim o Brasil, para parar o movimento dele a qualquer custo. Se por acaso ele não conseguisse parar o movimento, ele tinha que dividir o país. Quando ele chegou e sentiu que não tinha como ele parar, que o pessoal já não aceitava mais, nós éramos escravos dos portugueses desde 1500, quando nós fomos descobertos. Ficamos até 1800 e alguma coisa, lutando, até que chegou esse plano em 1821 para 1822, e o pessoal resolveram tomar uma decisão e agir. Então, quando ele deu aquele grito que ele não aceitou, e ele nomeou essa pessoa para vir, essa pessoa chegou, não teve como ele parar o movimento, ele tentou dividir o país, escolheu 4 estados, escolheu Piauí, Ceará, Maranhão e Pará, para fazer uma colônia portuguesa. Então, dos 4 estados, o menor estado era o Piauí. O Piauí naquele tempo só tinha 10 cidades. O Ceará tinha 13, o Maranhão tinha 14 e o Pará tinha 16. Era a cidade que tinha nesse estado. Ele disse, não, vamos começar pelo menor estado, que é o Piauí. Então ele começou pelo Piauí, tirou uma das cidades para ser a capital, que foi Oeiras, e faltavam 9 cidades para ele dominar.
Como a cidade do Piauí quase todas eram para cá de Oeiras, para lá de Oeiras só tinha só Paranaguá, ele veio começar... Oeiras ia ser a capital do Piauí, era a capital do Piauí. Ele veio começar de cá, para quando chegar no sul do estado, já tudo resolvido, só faltando apenas Paranaguá. Então, quando ele chegou em Paranaguá, o pessoal abriram mão, não fizeram a luta. Então, ele ganhou lá a cidade, sem nenhuma resistência. Veio de lá para cá, quando chegou em Piracuruca também não aceitou a briga, não aceitou a revolta. Também ditou a lei, sem nenhuma uma reação. E então, primeiro e a segunda cidade, ele ganhou sem nenhuma preocupação. Então, eles comemoraram muito. E eles comemoravam e diziam, se nós passarmos do Campo Maior, como eu para a cidade, que passamos na primeira duas cidades, o Piauí está resolvido. Porque de Campo Maior para frente, ninguém se até mais sopou contra nós. Então, eles tinham razão quando diziam isso. Porque a cidade mais organizada que tinha naquela época era Parnaíba, Piracuruca e Campo Maior. A única cidade que eles temiam. Campo Maior porque já se preparava para isso, já se projetava. E eles sabiam disso. Então, ele achava muito difícil passar para o Campo Maior. De maneira que quando eles chegaram aqui, o pessoal não aceitaram, houve realmente o confronto. Eles chegaram aqui por volta de 4h30 da manhã, nas mais viagens de papo. O Riacho passa ali atrás. Passa ali aqui. Aqui você vai para cá, você arrasta passar em cima da ponta. É isso. Quando ele chegou bem aí quando ele chegou bem na margem do riacho, estava muito de gente esperando ele aqui. Lá eles começaram a discutir da palavra de ódio, da que conhece político falar de ódio. Essa discussão durou de 8 da manhã, mas de 4h30 da manhã até 8. 8 horas depois que resolveram tomar a decisão. Resolveram agir. Então começaram a tirar, o pessoal partiu para cima dele com faca, coice, machado, pedaço de pau, e ele só parou na bala. Essa luta de hoje, de 8 da manhã até 2h30 da tarde. 2h30 da tarde o pessoal daqui se entregaram, porque já tinha matado aquela multidão de gente, tinha a maioria ferido, e o que estava inteiro para fazer alguma coisa era muito pouco, então eles achavam que se continuasse, eles iam todos morrer. Eles se entregaram. Os portugueses comemoraram muito e gritavam e diziam, foi com muita luta, mas conseguimos. Daqui para frente, ninguém se atreve a se opor contra nós. O Piauí está resolvido. Por que eles diziam que o Piauí estava resolvido? Porque eles tinham ganhado Poeira, tirado para Catal, ganharam Parnaíba sem resistência, Piracuruca sem resistência, mas Maior com resistência, tudo eles ganharam, 4 cidades. Faltava 6. Essas 6 quem era? Era o Marvão, que hoje é Castanha do Piauí, só era uma coisinha. Era o Estanhados, que hoje é União, também só era uma coisinha. Valença no sul do estado só era uma coisinha. São Gonçalo no sul do estado só era uma coisinha. Jeromé ainda hoje só era uma coisinha, naquele tempo não era nada. E Paranaguá só era o vento. Então ele tinha razão quando dizia que ninguém tinha coragem de enfrentar ele. Porque Campo Maior, que tinha já um respaldo bem grande, era uma cidade bem organizada já naquela época, Parnaíba e Piracuruca. Ele ganhou, para lá não ia ter problema. Então ele achou que ia fazer uma comemoração antecipada. E foram realmente fazer a comemoração. Liberaram o pessoal para enterrar os mortos das feridas e foram fazer a comemoração. Comemoraram antes da hora. Foi comemorar antes da hora. Então saiu daqui, foram comemorar na frente do tombador e o pessoal fica enterrando o pessoal aqui juntando os feridos. 6 horas depois, quando o pessoal terminar de enterrar os mortos e juntar os feridos, ele foi se aquietar no lugar para refletir o que tinha acabado de acontecer, mas acharam que não devia ficar no lugar sem saber onde estavam os portugueses. De momento ele estava aqui sentado, pensando, discutindo algum assunto, e os portugueses estivessem bem pertinho dele e encontrassem ele viesse matar o resto. Então ele tinha que saber onde ele estava para esconder mais longe deles. Aí espalhou um pouco no campo para saber onde estavam os portugueses. Uma das pessoas encontrou os portugueses na praia do Tombador, tudo dormindo. Fizeram uma farra tamanho do mundo, se bebedaram, dormiram demais. Quando o portador chegou aqui e contou que os portugueses estavam tudo dormindo lá na frente do Tombador, lá tinha bacaceira grande, garrafa quebrada, tudo lá tinha. Então, o João de Deus Canitil, era um dos organizadores de cá, disse o seguinte: rapaz, nós já perdemos mesmo tudo, mas esse pessoal se encontra nessa situação, vamos tentar desarmar ele, vamos pegar essas armas dele. Aí levaram aquele pessoal que sobrou da luta principal, levou aquele mais velho que estava na redondeza do confronto, que não entraram na luta, os velhos, os casados. Ele evitava de botar velho e botar um casado para não ficar muita viúva. Aí pega esse pessoal, foram lá e levaram um monte de cavalo, jumento, burro, as cangaias e os cambitos para botar essas armas pilhadas, porque traz lenha. Chega lá e botaram essas armas no lombo dos animais, que não deu problema no lombo dos animais, eles fizeram os feitos no ombro. Deixaram lá zerado de arma. Olha aí. Chegaram aqui com as armas, não sabiam manejar com as armas, disse: nós não sabemos manejar com as armas, nós não podemos ficar com a nem mão.
Se nós ficar com a limão, ele chega, toma e mata a gente. Nós temos que jogar dentro do rio para eles não acharem. Pegar as armas, jogar tudo dentro do rio. Foi, né? Aí se armaram de faca, aquele povo que sobrou da luta principal, aquele pequeno povo que sobrou da luta principal. Aí fora que deu os velhos, porque os velhos eles pouparam e os casados para ficar as viúvas, mas deixaram na região do confronto, para na hora da necessidade de remover o corpo do lado para outro, é que as pessoas com cabeça. Então esse pessoal vieram se armar de faca, não tinha preocupação da arma, porque tinha faca dos que já tinham morrido. As mulheres, fora que entrou toda mulher guerreira, as mulheres se armaram de faca, os meninos de 10 anos passando ninguém ficou em casa, sabendo que não tinha arma nenhuma. Então, quando eles acordaram lá que não viram essas armas, eles não queriam gritando, queriam as armas, pegaram as armas, que foi que roubou as armas, e o filho calmamente disse, olha, essas armas devem ter sido eles que levaram. Ele não sabe manejar com elas. Nós vamos lá, toma as armas dele, mata elas e vamos embora. Aí veio o Feijão para cá, para pegar as armas. Quando ele se aproximou, que estava uma multidão de gente aqui, tudo armado de facas, ele... Poxa, será que eles estão querendo briga de novo? Tem tanta gente aí, tem mais gente do que naquela hora. Aí, mas mesmo ele seguiu. Quando chegou bem perto, começou a gritar: que dentro dessas armas, se colocar nessas armas. O pessoal partiu para cima dele, cortando, furando, dando fora com tora de pau e pondo sujo. De maneira que quando deu com alguns minutos, já tinha alguns portugueses que não se mexiam mais no chão e outros filhos gritando. O filho de E se apavorou quando viu aquela situação, gritou: eu quero trégua, eu quero trégua. Os João de Deus, Cândido Silva, disse o seguinte: para todo mundo, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Por que ele disse isso? Porque ela sentia que estava dominando, não tinha mais com ele. Estava e parou desvantagem. do lado das facas. E os portugueses fizeram o cerco de gente, reuniram, e o Fidel gritou bem forte: vamos dar o fora daqui, se nós ficamos aqui, nós vamos todos morrer. E se eles são amados com as facas, nós não tem nada, mas nós não podemos voltar para a capital. Nós temos que fugir daqui para Caxias do Maranhão. Nós não temos arma no Marrão, que é o Castelo, nós não temos arma nos Tanhados, que hoje é a União, nós não temos arma em Valença, nós não temos arma em São Gonçalo, nós não temos arma em Jerumenha, nós não temos arma em Paranaguá, e na capital nós só temos pólvora. Então as armas estão em Caxias, nós temos que buscar as armas em Caxias. Então, quando ele disse isso, o povo também ignoraram. Tinha acabado de construir o desgaste, não fizeram nada para empatar. Não, deixa isso, ele vai fugindo, ele perdeu. Foi só esse o pensamento de todos, dos organizadores. E eles seguiram a fiava de gente indo para Caxias. Quando ele dá as costas que saem, o pessoal, o João de Deus e Silva, nomeou uma pessoa, um cavalo bom, para ir a Caxias, avisar a Caxias que o português tinha perdido a guerra em Campo Maior e tinha fugido para lá, dizendo que ia para lá. Então, sabia que ia chegar primeiro, porque ele ia por dentro do mato se escondendo, por causa da barricada, ia ter daqui até chegar lá, e esse portador foi direto, então chegava primeiro. Então, quando o portador chegou em Caxias, procurou as autoridades e comunicou o que tinha acontecido aqui em Campo Maior. Então, o povo de Caxias se organizaram e foram esperar o fugitivo. Quando ele chegou lá, um dia depois, estava já o cerco armado. Cercaram ele lá no Morro do Alecrim, em Caxias do Maranhão, e lá fizeram com que eles prenderam ele. Quando prenderam ele, levaram ele para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quando recebeu o prisioneiro, fez um relatório, mandou para o João Não sei, comunicando o que tinha acontecido com o enviado dele. Quando o João recebeu esse documento, Dom João se apavorou. Hoje eu não acredito que o João tenha perdido essa guerra no Brasil, no Nordeste do Brasil, para nos matar todos disciplinados, sem instituição militar. Não é possível uma coisa dessa. O João é um homem tão sabido, tão inteligente, corajoso, valente. Ele caiu numa emboscada com certeza. Mas também não pode deixar de reconhecer, porque ele está preso, comandante. Eu tenho que reconhecer a derrota. Sou obrigado a reconhecer a derrota. É a obrigação de reconhecer a derrota para ver se resgatou homem vivo. Então ele fez um relatório e mandou de lá para cá, comunicando ao governo do Rio de Janeiro que reconhecia a derrota, mas queria que entregasse o comandante vivo. E aí o governo do Rio de Janeiro, quando recebeu esse documento, recebeu, entregou ele vivo e recebeu o documento. Quando ele recebeu esse documento, ele foi a São Paulo, entrar Dom Pedro I, chegou lá, comunicou a Dom Pedro o que tinha acontecido nesse pequeno espaço de tempo. Dom Pedro disse o seguinte: poxa, eu dei o fim da independência no dia 7 de setembro de 22. Meu pai não aceitou, mandou parar meu movimento me desmoralizando. Então o enviado dele chegou, perdeu a guerra, está preso, e meu pai também foi desmoralizado, está bem feito, está pago. A desmoralização foi feita para mim. Então Dom Pedro, naquele momento, achou que o povo do Nordeste ia dar continuidade no que tinha começado em 1922. Mas nosso povo era analfabeto, não sabia nada. Mas botar na cabeça das pessoas assim:
Nós não podemos mexer nisso agora, porque se nós for mexer nisso aqui agora, o povo vai ficar correndo atrás de pensão, indenização, o Estado não tem como pagar isso, ninguém tem dinheiro. E é melhor dar um tempo, quando o pessoal esquecer mais um pouco, a gente vai ver o que pode fazer. E Dom Pedro lá quietinho, esperando por notícia. Com 7 meses depois, não saía notícia nenhuma, Dom Pedro chamou Dom Miguel e disse: Miguel, eu devido à independência no 17 de setembro de 22. Meu pai não aceitou. Mandou para minha mãe, me desmoralizando. O enviado dele perdeu a guerra, está preso. Ele também foi desmoralizado. E ele reconheceu a derrota. Tem um documento de reconhecimento. Se esse pessoal do Nordeste não estão fazendo nada por essa história, no mínimo não sabe o que fazer, não tem noção do que deve fazer, ou então não sabe da importância do que aconteceu. Se de nada disso ele sabe, eu vou terminar o que eu comecei. Então pegou, elaborou a tal Constituição, a modo dele, assinou essa Constituição em março de 1824, retroativa, finalizando de uma vez por todas a independência do Brasil. Isso. Baseado nesses relatos, você vê que a independência do Brasil aconteceu aqui, não lá no Pico Ipiranga. Mas ele também foi malvado ao fazer a Constituição. O que ele fez? Ele colocou para a história do Brasil uma pequena participaçãozinha da própria Balaiada do Maranhão, desse tamanho. Colocou também uma pequena participaçãozinha da Confidência Mineira, desse tamanho, a participaçãozinha. Colocou a pequena participaçãozinha do 2 de Julho da Bahia. Colocou a pequena participaçãozinha da Sabinada do Pará. Colocou a pequena participaçãozinha da Sabinada do Pernambuco. Colocou a pequena participaçãozinha do Farrapo de Santa Catarina. Colocou uma pequena participaçãozinha da Farroupilha do Rio Grande do Sul, para a história do Brasil, desse tamanho, porque ele sabia que não atingiu o grito dele, que foi esse tamanho. Então fechou a Constituição. E mais não botou nada do valendo com o grito da Batalha de Papo, com o grito do Ipiranga, e deixando a Batalha de Papo desse jeito, como que nada aqui tivesse acontecido. Aí foi que ele pôs a autoridade, não tentar desmoralizar a rainha, a coroa portuguesa. A coroa portuguesa não podia ser desmoralizada. Então não podia deixar ninguém pesquisar e muito menos investigar. Porque ele tinha medo que quando ele estivesse vivo, fosse aparecesse a verdade, ia ficar desmoralizado. Então ele segurou, pelo menos por 100 anos, essa batalha, ninguém tinha coragem de falar. Só depois foi que começou realmente a se puxar para aqui, para lá, mas você não é primeiro. Por exemplo, eu comecei a pesquisar essa história, em 1966, eu tinha 18 anos de idade. O ano que eu nasci, ó. Você nasceu em 68. 66. Foi o ano que eu comecei a pesquisar essa história. E então eu fui chamado a atenção por várias pessoas. Tenha cuidado, se as autoridades descobrem que você está investigando a criança, escrafuchando, isso é uma escrafuchando a história da rainha, da coroa portuguesa, você vai preso por essa sua vida. Naquela hora eu me tinha de medo, porque eu era muito novo, não tinha experiência. Eu ficava com medo. Aí eu pensava em parar. Depois eu ficava pensando, eu não vou procurar mais aquela pessoa que me ameaçou. Eu vou procurar outras pessoas. Eu fiz uma investigação, uma pesquisa das fontes, das tradições das famílias que tiveram participação diretamente com o assunto. Foi isso meu primeiro. Aí saiu pesquisando se ainda tinha alguém vivo e tal. Eu pesquisava as famílias, né? Depois eu procurava vivo não tinha mais, a família que eu pesquisava. Daí foi que começou tudo. Foi gente como esse daqui que eu passei grande parte da minha vida fazendo. Eu tenho milhares de fotos de nomes como esse, que é aquele que está ali, esse daqui, trabalho mesmo. Esse daqui, e assim vai indo. Eu tenho milhares de fotos desse daqui. São netos, né? Filhos daqueles que participaram verdadeiramente da... Esse daqui. Essa senhora aqui, quando eu conheci ela em 1966, eu tinha 18 anos e ela tinha 106 anos, morreu com 113. Então essa senhora aqui detalhava ao vivo a história. Ao vivo essa história, a senhora. O pai dela foi um sobrevivente e ela estava lá perto, que em 66 ela tinha 106 anos de idade. Esse daqui é o filho dela, que nasceu em 1914. Também era um homem que é um apaixonado pela história, detalhava porque o avô contava para ele e a própria mãe. Então foi gente como esse aqui que eu passei grande parte da minha vida pesquisando. E essa história que eu conto para as pessoas. Pois o senhor está de parabéns, então, viu, seu Antônio? Pedro I foi o maior que mudou da história. Ele fez isso aí porque ele sabia que o grito dele foi esse tamanho. Ele achava que se colocasse a batalha de Papo, ele não ia ser o herói. Ele só pensou de um lado. Porque se ele tivesse colocado a batalha de Papo
uma pequena participação de na Batalha de Papo, na história do Brasil, nós não íamos estudar o Guido Pinhão, porque lá não foi nada. Lá foi só uma farsa dele. Então, mas o povo ia ter ele como herói para séculos sem fim. Ele não viu esse lado. Ele achava que ninguém ia ter ele como herói. Ele queria ser mesmo, era um herói. Sabe por que ele ia ser um herói? Por o seguinte, que o pessoal dizia assim, bom, ele deu um grito, ele fez a alternativa, não deu certo, o pai dele não aceitou. Mas depois, com a Batalha de Pato, ele perderam e o pai reconheceu a derrota e ele terminando o processo da independência, foi ele que terminou. Então, nós temos que levar em consideração que ele teve uma participação muito forte, pelo seguinte, porque ele teve a coragem de começar. Porque depois que ele deu o grito, só parou quando terminou. Embora não tenha sido com o grito dele, provocou essa guerra para nós ganhar e terminar o processo de independência. Então, nós ia ser grato para ele por séculos sem fim, porque ele teve a coragem de começar. Mas ele não viu esse lado, ele só viu só um lado. É uma história, a história do Brasil é muitos fatos, muito bonito. Mas a gente está, pena que a gente tem pouco tempo, a gente está indo para Fortaleza, mas, seu Antônio, é uma história mesmo que... Viu? Foi muito bonito. Quero lhe agradecer aí pelas informações. Foi que deu em mim.